capítulo 20, Levítico capítulo 20, são 27 versículos, a gente vai abordar aqui. Ele é um complemento, né, dentro do conjunto que nós estamos estudando aqui, teológico do livro de Levítico. Ele faz parte do mesmo conjunto do capítulo 18, 19, 20. Alguns dizem que a partir do 17, e aí a gente vai dar uma trabalhada no capítulo 20. Se você já abriu lá no capítulo 20, só para a gente poder entender o contexto aqui do capítulo 18, 19 e 20, vamos observar, aguarde, segure aí capítulo 20, vão comigo lá no capítulo 18, só para a gente ler aqui o início. Segura aí capítulo 20, deixa marcadinho, bonitinho. Vamos lá no capítulo 18. Lá no capítulo 18, Deus falando a Moisés, ele diz as seguintes palavras, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dizei-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra. Então, aqui a gente vê Deus proibindo eles fazerem segundo as obras, ou seja, as ações, as atitudes, as práticas de onde? Da terra. Então, significa que se eles não vão não fazer as práticas da terra, então eles precisam seguir um outro referencial, né? Versículo 3, continuando. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Ou seja, não é para seguir um lado, não é para seguir outro, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, ou seja, nas práticas, nas ordenanças, na adoração, né? De quem? Tanto de Canaã quanto do Egito. Versículo 4. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, uma observação, versículo 4, vocês vão já entender por que eu estou lendo aqui, quando a gente entrar no capítulo 20, é porque o povo era para observar o quê? De acordo com o versículo 4. Os juízos e os estatutos de quem? O povo de Israel era para observar os estatutos e juízos de quem? De Deus? Deus. De Deus, de Deus. Deus. Isso mesmo, ótimo, muito bem. Tanto é, aí eu fiquei, lembra quando a gente estudou o capítulo 18, que o irmão, foi o Claudemiro, né? Esse Claudemiro que trouxe, né? Capítulo 18, né? Foi isso mesmo. Aí os irmãos perguntaram isso e aquilo, é morte, é expulsão, ele vai ser excomungado do povo. E aí eu fiquei lendo, e o que me chamou a atenção, versículo 5, eu tomei como referência para o que a gente vai estudar lá no capítulo 20. Olha só, versículo 5. Portanto, se é para o povo fazer segundo os juízos de Deus, se é para o povo guardar os estatutos de Deus, é para andar nos estatutos, porque quem é Deus? Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, considerando quem Deus é, versículo 5, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. Ou seja, se as pessoas, se os judeus, os israelitas obedecessem, qual seria o resultado de eles obedecerem? Versículo 5. O que ia acontecer com o homem? Ao obedecer. Versículo 5. O que ia acontecer com o homem? As pessoas. Viveriam por eles. Isso mesmo. E se elas desobedecessem? Se ela obedece, ela vive. Se ela desobedece, logo Morre. ela Morre. morre. E aí a gente já começa a ver naquilo que Deus vai trabalhar com Moisés a partir do versículo 6, todo esse tipo de prática que é contrária à vontade de Deus e alguém, por um acaso, entre os israelitas, ousasse desobedecer, já deixa claro para mim e para você que essa pessoa ia viver ou morrer. Se ela desobedecesse. Morrer. Então ficou claro. Então a gente vê Morrer. que. Isso, obrigado, irmão Clarídia. E aí um ponto que a gente observa, qual é? É que justamente a lei do povo de Israel, era uma forma em que Deus estabeleceu qual seria a conduta para que o povo pudesse se manter de maneira pura. Diante de quem? Diante dele. E aí a gente vai ver justamente no capítulo 20 a chamada pureza moral.
né? Não só a ritual, nas práticas da adoração, na questão de como eles precisavam se apresentar, mas também uma prática, a gente vai ver, voltada para a moralidade. E aí o que a gente observa é que a lei de Deus para o povo de Israel era o ordenamento jurídico. Ou seja, se a gente trouxer para o contexto brasileiro, quando uma pessoa ela desobedece à legislação penal, ela descumpre isso, o que vai incorrer sobre a vida dela? Uma penalidade. Logo, ela vai sofrer o quê? O resultado de ter transgredido, né? Desobedecido aquele ordenamento jurídico, ou seja, ela vai pagar junto a justiça do homem. No caso do povo de Israel, quando eles desobedeciam esse ordenamento jurídico, que é a lei de Deus, o que eles faziam? Deus ele ia penalizar essa pessoa justamente por causa dessa prática. Tranquilo até aqui? Deu para poder entender? Porque o que a gente vai ver agora, no capítulo 20, é justamente errou o resultado. Fez isso, o resultado. Como a gente vai observar, a ideia é mais ou menos assim. Por exemplo, se o homem pecar de determinada maneira, isso deverá ser feito com ele. Então, errou, fez isso de errado. A consequência do erro dele será isso. Só para a gente poder ter uma ideia do que vamos abordar no capítulo 20. Vamos lá para o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5. Um voluntário para ler para a gente, por favor, capítulo 20, do 1 ao 5. Aí vamos ver aqui o nosso primeiro ponto. Capítulo 20, pode ser da NVI, pode ser da ARA, fique à vontade. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Ok, obrigado, irmão Sérgio. E aí, nosso primeiro ponto, aqui no versículo 1 ao 5, a gente vai ver a punição por oferecer sacrifício humano. Então, Deus, quando ele legisla, né, quando ele cria a lei para justamente o povo de Israel não possa adotar para si as práticas de Canaã e as práticas do Egito, quando nós vemos essas proibições que vimos no capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20, de onde eles saíram e para onde eles iam, essas práticas, muitas delas eram comuns ou particulares do Egito ou lá de Canaã. Mas um ponto que a gente vai observar nessa primeira parte, a punição por oferecer sacrifício humano, como o próprio Deus diz para Moisés, versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou estrangeiro. Então, olha só, isso não era permitido ali no meio do povo, nem os próprios israelitas, ou seja, os filhos de Israel, nem um estrangeiro no meio deles. Um estrangeiro no meio deles não tinha liberdade para fazer o que ele bem entendesse. Tanto é que a gente observa quando ele diz, ó, qualquer dos israelitas ou os estrangeiros que peregrinam em Israel, ou seja, questão de passagem. Não, eu fiz isso daqui porque eu não sou daqui. Ou seja, não tenho compromisso com isso ou com a lei de vocês. Para Deus isso não existia. Entendeu? Então, o povo de Israel, ao estrangeiro estando dentro do povo de Israel, ele não poderia fazer o que Deus vai falar aqui. E o que ele diz, versículo 2? O que o povo ou um estrangeiro, peregrino ali na terra ali entre eles, em Israel, o que ele não podia fazer? Nem um israelita, nem um estrangeiro. Versículo 2.
O que eles não podiam fazer? Peregrinar em Israel? Não, mais embaixo, Ju, mais embaixo, Ju. O que eles não podiam fazer? Versículo 2, lá no finalzinho, depois desse pedacinho na linha de baixo. Doar a descendência. Eles não poderiam fazer o quê, Edson? Doar a descendência. Doar a descendência. O que eles não poderiam fazer, Paulo? Em outras palavras? Entregar seus filhos a Moloque? A Moloque, né? Isso. Aqui a palavra der seus filhos, eu peguei lá pesquisando no material, a palavra no hebraico é zerá, né, que significa semente, ou seja, os filhos. Ou seja, a semente dos pais, quem é? São os filhos. E aí que está o detalhe. Deus não permitia que o povo, né, entregasse seus filhos a quem? A um Deus chamado Moloque. E aí um ponto que a gente observa, por quê? Porque isso era comum. Era comum entre os povos de Canaã. Era comum esse tipo de prática. E aí Deus disse que não poderia haver entre o quê? Entre o povo de Israel, nem entre os peregrinos, pessoas que estivessem de passagem, assim, entre o povo ali no arraial, né? E qual seria a consequência disso? Tanto de um estrangeiro como um israelita pudesse cometer esse tipo de prática? A morte. A morte. Qual era o tipo de pena? A morte, ok. O resultado era a morte, mas eles eram mortos como? Apedrejamento. Apedrejamento. Ei, assim, compartilhando com os irmãos, eu estou aqui com um comentário, versículo por versículo, que me ajudou bastante no entendimento, mas eu também estou com uma Bíblia interlinear em hebraico, né? Eu tenho até uma coleção, está aqui atrás de mim. E aí, pesquisando a respeito desse termo, apedrejar, o termo no original trabalha a seguinte forma, que a pessoa ela seria lapidarãos com pedras. Olha lá a ideia de lapidar. Lembra quando pega uma pedra preciosa, quando é que lapida? Ela está fosca, sem brilho, e aí ele começa a lapidar, aí ela fica brilhosa, né? Reluzente. A pessoa seria lapidada, nesse sentido, seria polida, justamente sendo o quê? Apedrejada. Era para resolver o problema, para não perder, né, o objetivo de Deus, para que aquele tipo de prática não pudesse contaminar a quem? Ao povo. E aí, é justamente a ideia que ele trabalha no versículo 2, versículo 3. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do povo, né? Porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim. Olha a gravidade disso. Por quê? Porque isso envolvia a adoração. Esse filho que era entregue, ele era sacrificado àquele determinado Deus. Só que, de acordo com a lei magna do povo de Israel, que é os 10 mandamentos, eles não poderiam adorar outros deuses, não é verdade? E aí, em razão disso, eles não poderiam devotar, nem entregar o filho, porque isso era um sinal de adoração a quem? A outros deuses. E aí um ponto que a gente pode observar. Agora, um detalhe: as pessoas próximas, a família, o próprio povo, consciente das práticas dessa determinada pessoa, não cumpriu sobre ele aquilo que Deus determinou, o que aconteceria? Versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Se o povo ou a família fechassem os olhos para a prática dessa pessoa, o que Deus faria? Mataria também. Mataria quem? De acordo com o versículo 5. Olha aí o detalhe. Todo aquele que... Toda a clã daquele que permitisse. Isso. Então me voltarei. Olha lá, o homem não executou. A lei determinou, lembra? A lei determinou. Eles identificaram o problema. Eles não agiram, né, conforme aquilo que Deus determinou. Aí Deus viria, versículo 5, se voltaria contra esse homem, contra a sua família, e o eliminaria do meio do povo, com todos aqueles que tinham as mesmas práticas.
As práticas de idolatria, a prática de adoração contrária à vontade de quem? À vontade do Senhor. Em segundo lugar, a gente vai observar versículo 6. Pode ler para a gente, PC, por favor? Versículo 6. A gente vai ver agora no segundo ponto as punições de sentença de morte. Agora são várias. Vamos lá, PC. 6. Do 6 até qual? Só, 6, por enquanto só o 6. Aí depois deixa no gatilho 27. Tá joia. Voltarei o meu rosto contra quem consultar espíritos e contra quem procurar médiuns, para segui-los, prostituindo-se com eles, eu o eliminarei do meio do seu povo. Olha aí, ó. Um ponto que a gente vai observar, existe diferença entre a prática dos adoradores de Moloque e aqueles que consultam necromantes e feiticeiros? Observe comigo lá no final, no versículo 5. Lá no finalzinho, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. E lá no versículo 6, como Paulo leu, para se prostituir com eles. Em outras palavras, a adoração, né? Entregar, sacrificar o filho aqui, entregar o filho a Moloque, era derramar o seu sangue, colocá-lo sobre o altar e queimá-lo. Ou seja, adoração a Moloque. No entanto, a prática de necromancia, que é a consulta dos mortos, ou a ideia de adivinhação ou feitiçaria, também era uma prática o quê? De adoração? Era uma prática, isso, de adoração a outros ídolos. Por quê? Porque esses adivinhos, o que eles faziam? Eles buscavam nas entidades, nas divindades criadas pelos homens, a capacidade para adivinhar ou trazer àquela pessoa a resposta que aquela determinada divindade tinha. Os gregos, por exemplo, buscavam, né, os adivinhos para que justamente pudesse dar o futuro da guerra. Reza a lenda que quando a resposta era negativa, eles nem se arriscavam a entrar em batalha. Por quê? Porque eles davam muita atenção, muito assim, ouvidos às suas divindades, né? Essas pessoas possuídas, entre aspas, dessa determinada divindade, eles confiavam, se respaldavam para que pudessem dar direção nas suas decisões. Então, a gente pode perceber que Deus também não permitia que esse tipo de prática fosse exercida entre quem? Entre os israelitas. Pode falar, PC. Hoje, a gente vê essas coisas de uma forma diferente, né? As pessoas também vão atrás de revista para poder ver signo. Signo é poder saber como vai ser e tudo mais. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? E outras coisas mais, né? Que vão atrás de pessoas que se dizem adivinhas, né? Isso também, querendo ou não, hoje para nós vai contra o que Deus quer para nós, né? Isso. Você colocou um ponto importante que vai contra aquilo que Deus quer. Um ponto, já lhe passa a palavra, irmão Aníbal, um ponto que a gente pode observar é que os israelitas, pegando o contexto do Velho Testamento aqui, de Levítico, eles tinham os estatutos de Deus, eles tinham a promessa de Deus, eles tinham a determinação de Deus, né? Do seu futuro, aonde Deus queria levá-los. Então, para que se preocupar com esses outros detalhes, se durante o dia a nuvem de Deus cuidava, durante a noite, né, aquela grande chama de fogo esquentava o povo? Então, buscar esse tipo de prática é como se deixasse, né, de lado a vontade de Deus estabelecida, né? Lembra, a gente está olhando desde Êxodo, e aí é deixar isso de lado para ouvir a outros deuses, ou seja, a voz dos deuses seria mais importante do que a voz do Senhor. E como você bem colocou, hoje, para nós é da mesma maneira. Precisamos confiar em quem? Em Deus, na sua palavra, na sua vontade, naquilo que Ele determinou para quê? Para o nosso futuro como seus discípulos, né? O próprio Jesus diz, né? Não se preocupe com amanhã, né? Com o que comer, com o que beber, né? Confiar nele, obedecer aquilo que ele manda. Isso. Se no mundo passares por aflição, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci. E aí que está o detalhe. Pode falar, irmão Aníbal.
no verso 5, a pena não era só para o transgressor, não. A família também ia sofrer o mesmo dano. Isso, É com isso? certeza. Isso. E isso se eles, por exemplo, irmão Aníbal, eles soubessem da prática do indivíduo e eles não executassem a determinação de Deus, a jurisprudência, ou seja, aquilo que Deus determinou sobre aquela prática. Então, Isso. não, a gente não vai fazer por causa que é nosso parente, não. Aí o que Deus diz? Eu vou vir, eu vou matar, eu vou executar o praticante, eu vou executar o clã dele, a família dele e todos aqueles que estiverem envolvidos nessa prática. Deu para entender? Então Deus deixa Obrigado, claro. hein? Tá ok, irmão Aníbal? Vamos lá. Versículo 27, Paulo. Leia aí para a gente visualizar aqui a penalidade. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Olha aí, é o mesmo termo usado lá no versículo 2, em relação a apedrejamento, eles vão ser polidos, né? Com pedra, ou seja, a ideia de que eles serão mortos, vão ser lançados a pedra para justamente tirar aquele mal, né? Lembra lá que a gente, como eu até citei no início, no contexto de Levítico, a gente vê a ideia de pureza e impureza. E aí a gente vai ver aqui a chamada pureza moral, né? Sendo trabalhada por meio da prática de quem? De Deus trabalhando com o seu povo. Versículo 7. No segundo ponto, como a gente já abriu aqui no versículo 6, as punições de sentença de morte. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sedes o quê? Santos. Por que não deveria ter práticas, né, de necromancia, de feitiçaria, de adivinhação entre o povo? Porque eles foram tirados do Egito para serem o quê? Separados. Não era para se misturar. Aquela ideia, todo mundo faz. Aí os pais costumam dizer, mas você não é todo mundo, é o que Deus está dizendo para quem? O povo de Israel. Você não é todo mundo. E aí que está o ponto. Não era para eles terem as práticas do Egito, nem a prática de Canaã. Era para eles fazerem exatamente aquilo que Deus estava ensinando. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 7. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. E como é que Deus santifica o povo? Até aqui. Como é que a gente viu, capítulo 18, 19 e agora no 20? Como é que Deus santifica o povo? Através do quê? A ideia de separá-los. Como é que Deus separa o seu povo? Por meio do quê? O estabelecimento do quê? Está desligado, Paulo. É separado, né? Aqui é obediência a ele, né? No caso. Isso. Isso. Isso mesmo. Como ele diz no versículo 8, ó, guardai os meus estatutos e cumpri-os, ou seja, obedeçam. Não é para esquecer e é para obedecer. É a mesma coisa hoje no contexto da nova aliança. Eu e você, lembra João 8, 31 e 32? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então tem que fazer o quê? Hoje, no contexto da nova aliança, permanecer na palavra de quem? De Jesus. Aí, se permanece na palavra de Jesus, ele continua. E sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, permanecendo na palavra, é o verdadeiro discípulo. Sendo um verdadeiro discípulo, conhecereis o quê? A verdade. E ao conhecer a verdade, o que a verdade faz? Liberta. Liberta. E aí que está o ponto. Tá vendo? Ó, dentro do contexto da nova aliança é o mesmo sentido, só que diferente das práticas estabelecidas aqui no povo, Deus ele trabalha agora para que eu e você não tenha em mente só as práticas para nos manter nessa terra, visando questões materiais, mas para que eu e você tenhamos práticas para que sejamos conduzidos pelo sangue de Jesus para onde? Para a vida eterna. Então, a promessa
ela não é no sentido físico, ela é espiritual e eterna. Então, nós precisamos justamente entender a importância disso. Continuando, versículo 9 em diante, são versículos bem enxutos, bem claros, a gente vai trabalhando, e aí, tendo alguma dúvida, a gente vai conversando. Versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o pai e a mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Ah, menino mal criado, se a gente vivesse debaixo da lei hoje, quando eu era pequeno, poucos de nós, assim, pouquíssimos estariam hoje, né, vivos, porque olha aí, a ideia de amaldiçoar, falar contra, resmungar, né, e contra, ser desobediente, indisciplinado contra aquilo que os pais diziam, pai ou mãe, o que aconteceria? Seria morto, seria morto. Versículo 10, aí eu até citei esse que me faz lembrar, lá em João capítulo 8, né, quando a liderança judaica leva na presença de Jesus a mulher adúltera, mas leva só quantos? Só ela. E o que a lei diz? Capítulo 20, versículo 10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Então, os dois seriam mortos. Isso significa que a liderança judaica, hipócrita na época, diante de Jesus, não tinha interesse no cumprimento da lei, apesar de que a pergunta deles era uma pegadinha para Jesus. Só que Jesus não é como eu e você, né? Jesus tira a responsabilidade que eles lançam sobre ele e joga. Eu até uso a figura como se Jesus dissesse, olha, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra, como se ele tirasse o pino da granada, jogasse no meio das pessoas, no meio dos religiosos, se abaixasse ali e esperasse o resultado. E aí, por causa da sua consciência, dos mais velhos até os mais novos, saíram todos. Ficou quem? Jesus e a mulher. Por quê? Porque o interesse deles não era colocar em prática a lei. O interesse deles era pegar Jesus. E aí que está o ponto. Como a gente vê, a lei era muito clara, ela era justa. Houve, né, esse pecado, versículo 10. Os dois seriam penalizados, né, pelo povo de Israel. Versículo 11. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai e ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. No caso aqui, a sua madrasta. Ele faz uma referência à mulher do seu pai, deixando de lado a ideia de que era mãe né, do indivíduo, ou seja, a madrasta do pai, aliás, a esposa do pai, madrasta dele. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser morta, né? Versículo 12. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Por quê? A nora, ela é esposa de quem? Do filho. A ideia de confusão é justamente essa. Lembra lá quando Deus trabalha no contexto de Gênesis, quando ele une Adão e Eva, é justamente pela intimidade que eles têm. E os dois agora sejam uma só carne. E aí, dando a ideia, como a gente observa aqui, vimos lá, por isso que eu fiz questão de trabalhar ali no capítulo 18, versículo 4 e 5, se via a nossa mente aqui, mas essa penalidade, eles vão ser expulsos do arraial ou eles vão ser mortos? E aí, depois da aula do Claudemiro, eu fiquei essas 2 semanas aqui batendo cabeça, lendo e olhando, e Deus é muito claro, né, no 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, se o homem não cumprir, logo ele vai o quê? Ele vai morrer. Então, é bem claro, né? Deus ele trabalha de uma maneira bem clara em relação à questão do povo. Vamos continuando. Versículo 13. Cadê? É aqui 13 mesmo. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Lembra a prática lá de Sodoma e Gomorra?
né, que Deus ele puniu justamente porque eles, assim, pela prática que eles tinham, tanto é que o termo sodomia, né, é usado para pessoas lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele deixa muito claro uma prática que, no caso, os coríntios tinham, só que agora eles eram justificados, lavados, remidos, né? Antes eles tinham esse tipo de prática, que era justamente exercer esse papel de se deitar com a pessoa do mesmo sexo. Que, para muitas pessoas, com o passar do tempo, o pecado mudou de nome. Só que, na realidade, né, a gente percebe que, para Deus, né, continua sendo o quê? Continua sendo pecado. E Isso... Sandro, eu Diga, estava dona Jovem. pensando assim, quando tu falou esse versículo, né, que está aqui na Bíblia, nós temos um estado, né, do Brasil que tem um governador que vive com outro homem, né? Então, eu vi uma mulher falando sobre isso, até dizendo que o que aconteceu lá pode ser até um castigo, né, devido a essa Mas situação do governador. Devido à Mas chuva, muita- irmã, assim, é um detalhe porque a gente pode perceber que fatalidades naturais muitas vezes são causadas pela própria natureza ou pelo homem, né? Em termos da forma como ele constrói, como ele avança na natureza. Então, é um ponto que a gente pode entender. E dentro disso, claro, em relação à prática, todas as pessoas estão na presença de Deus. Se é uma pessoa investida de autoridade, como fala lá em Romanos capítulo 13, ela um dia vai prestar contas com Deus, né? E aí é o ponto que a gente precisa Não, observar. eu sei que é a situação da Alessandro. chuva, mas eu estou falando porque Alessandro, a a irmã senhora, né, Clarídia estava está chamando comentando aí. sobre isso. Ah, sim. É a forma como as pessoas pensam, né? Mas eu diria que é uma questão mais ampla, né? Não especificamente nessa natureza, mas eu diria que ela é mais ampla. Fala, Edson. É eu, meu irmão. É a irmã Diga, dona Clarídia. Clarídia, me Eu não sei perdoe, me levantar perdoe. a mãozinha, não. Eu não sei levantar a mãozinha, não. Eu levanto a mãozona. Não, eu não olhei essa mãozona, mas fale. É aquela passagem que tem em Romanos que Deus fala que ele deixou o homem cometer torpeza com homem e mulher com mulher. Isso Por lá causa no do... capítulo 1, né? É, Sim, senhora. Eu, quando me referi ao capítulo 13, é fazendo referência às autoridades, né? Elas são constituídas por Deus. Se elas fazem aquilo que é contrário à vontade de Deus, elas vão prestar contas diante do Senhor, né? Que elas são aquelas para exercer a justiça pela espada. Por isso que o cristão ele não pode temer, se ele faz tudo direitinho. Agora, aqueles que não fazem, esses aí precisam temer a espada das autoridades, que são investidas pelo Senhor. Obrigado, irmã Clarídia. Diga, Edson. Não, meu irmão, eu estava chamando por causa dela mesmo. Ah, tranquilo. Obrigado, Edson. Obrigado. Vamos lá, continuando. Se um homem tomar uma mulher, olha aí, essa daqui, o camarada vai tomar uma mulher e a mãe dele, ou seja, a mulher e a sogra, né? Versículo 14. Se o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e a ele e a elas queimarão. Interessante, não vai ser apedrejado, né? A ideia de queimar. Vai assim, literalmente virar pó, né? Para que não haja maldade no meio de vós. Obrigado, dona Clarídia. Estava ligado o seu microfone. Continuando, versículo 15. Se também um homem se ajuntar com o animal, será morto. 16. Se for a mulher que se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Então, essa ideia também, que aí não fiquem pasmados com esse detalhamento de Deus, sabe por quê? Porque isso era comum em Canaã. Canaã, né, que é o Cã, eles eram assim extremamente voltados para essas práticas indecentes, imorais, escandalosas. Isso era normal para ele. Era o normal para ele. Lembra lá o que aconteceu com a filha de Judá? Que lá em Canaã, ele como estrangeiro,
ela foi abusada por um dos príncipes, né? Como a gente estudou lá atrás. E aí ela foi justamente porque ele, ao ver, julgou ela bonita, foi lá, sem casar, e ele a possuiu. Aí levou os irmãos dela a fazerem o quê? A propor a circuncisão para que eles pudessem se unir, e a partir, né, acho que terceiro, quarto dia depois da situação, eles foram lá e mataram a todos os homens. Tomaram as mulheres e as crianças, e aí, olha só, então precisamos entender que Deus está sendo assim bem claro ao povo por causa justamente da prática de quem? Das pessoas, da terra na qual eles estão indo. Então, para que eles possam ser santos, ou seja, separados, as práticas, suas atitudes não podem, né, se aproximar, serem iguais às práticas de quem? Dos povos na qual Deus está levando, como a gente viu lá no início do capítulo 18. Fala, Paulo. O microfone, mano. Tranquilo, tranquilo. Não, é que eu fiz um erro aqui no celular aqui. Não, tranquilo. Você tinha comentado lá no versículo 12, né? Não, 12 não, quer ver aqui, onde diz de você, do filho maltratar o pai, né? Você É o falou assim, versículo 9. 9, né? Você até questionou aí, imagina hoje como é que seria, né? Como Aham. que nós estaríamos aqui. Mas essa prática que você está lendo aqui, hoje ainda tem, né? Ah, Infelizmente, sim, sim. muito, muito, né? Vamos supor, a gente vê aí pessoas estrupando, pessoas fazendo essa maldade, né? Porque não mudou nada, né? Você vê aqui Deus sendo mais rigoroso, né? No sentido, hoje, com a graça de Jesus, não tem isso, porque senão a população ia ser bem reduzida, né? Sim, sim. Quando eu falar a ideia de maldição, não é só no sentido como eu posso dizer assim, dizer palavras inconvenientes, mas a prática, né? A própria prática, a desobediência em relação às ações, né? Não faço isso, não sei o quê. E aí, isso já era considerado uma prática contrária àquilo que Deus havia estabelecido. Lembra que isso era mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Diga, mano. Assim, nesses outros que tu leu aqui, com a parte sexual, isso tem muito nos dias de hoje também, com Ah, animal. sim, sim. Você vê o padrasto estrupando a filha daquela mulher que ele está e vice-versa. Infelizmente, o mundo está do mesmo jeito, né? Só não Isso, tem, isso. só não tem essas punições, né? Como, É. espero que no povo de Deus não aconteça isso com os cristãos, mas o mundo aí fora hoje, isso aqui é uma coisa tão banal, tão natural para eles, né? Sim, por causa do pecado, né? O pecado Pecado. impera, né? O príncipe desse mundo, ele está feliz com a prática das pessoas. Por quê? Porque ele prega uma liberdade, né? Uma liberdade, e aí as pessoas caem nisso, né? Uma falsa satisfação, né? Que, assim, vamos supor, as pessoas que se entregam aos vícios, às bebidas e tal, aí sexta-feira. Aí, quando é na outra sexta-feira, já está de novo na mesma batida. Por quê? Porque na cabeça dele é satisfatório, mas não é. Não é. Não é. Os vícios não são satisfatórios. Por quê? Leva a fazer, e nunca traz a satisfação plena que hoje, graças ao sangue de Cristo, eu e você temos em quem? No Senhor. Né? Encontramos justamente a ideia daquilo que de fato nos dá prazer, satisfação, nos dá a plenitude, né, de poder ter encontrado o caminho de Jesus e através dele seguir os seus passos, né? Isso faz a gente poder nos identificar, né? O joio do trigo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Irmão José Augusto. Oh, glória, Alessandro, que maravilha de aula. E como nos dá a comprovação de que estamos estudando verdadeiramente a palavra de Deus, por distinguir o que é certo e o que é errado.
Isso. Nenhum dos seres humanos descreveria essas coisas, colocaria essas coisas dessa forma, pois até hoje, inclusive, muitos de nós não acreditamos que seja possível acontecer essas coisas. A pessoa sacrificar seus próprios filhos, muitos homens se entregar a outros homens, mulheres se entregar a outros homens, a se juntar com animais, como o nosso irmão Paulo PC falou e me deu, então, uma clareza para eu falar sobre isso. A gente não acredita que ainda hoje acontece tanto dessas coisas e tem acontecido cada vez mais, como nos dá a comprovação da sabedoria da palavra e da sabedoria que nós, o povo de Deus, temos. Glória a Deus. Já vimos em notícias, vocês aí no Sul já devem ter visto, por exemplo, pessoas que fazem rituais satânicos, né, que sacrificam, que tacam fogo nas pessoas, tacam fogo em crianças, em pessoas adultas, para justamente fazer rituais. Então, olha só, como os irmãos têm deixado claro, isso é uma realidade hoje, ou seja, é fruto do pecado. Infelizmente, é fruto do pecado, né? A gente pode perceber isso. Continuando, o versículo 17, a gente vai até o 21, mas vou ler devagar aqui. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou de sua mãe, ou seja, a sua meia-irmã, e vira a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é, portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Qual é a ideia aqui? O indivíduo, né, ele viu a jovem, só que a jovem também se envolveu com ele, ou seja, provavelmente os dois se envolveram na NVI, deixa eu abrir aqui rapidinho, na NVI, na versão NVI, versículo, eu estou aqui com ele na tela, versículo 17. Quer que eu leia? Leia aí, versículo 17, mano. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai, ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Este homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Isso. Olha o termo que ele usa para torpeza, né? Olha aí, na ARA, né, a revista atualizada fala torpeza, né? Aqui é ato vergonhoso, né? Então ele vai trabalhar na NVI ato vergonhoso. Então qual é a ideia? De algo que é contrário à vontade de Deus. E ambos serão o quê? Mortos, justamente porque houve esse envolvimento contrário, né? Aquilo que a Bíblia diz. Se você perceber, você que estiver anotando, aqui no versículo 17, ele faz uma referência lá no capítulo 18, versículo 9. Tem uma referência sobre isso. Então, a gente pode ver que aqui ele está aplicando aquilo que foi trabalhado lá no capítulo 18. Diga, irmão Sejão. Aqui, por exemplo, na NVI não deixa claro que os dois vão sofrer essas consequências. O final diz assim, ó, esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Aí pode falar, mano, me perdoe. Isso parece que é só o homem aqui, não é a mulher que sofre. Não, mas o ponto que ela vira dele. Ele deixa claro no versículo 9, no versículo 17, que ele vê a nudez dela e ela vira dele, torpeza e, portanto, serão eliminados. O verbo, inclusive, lá no versículo 17, no hebraico, é o mesmo que a gente vai ver daqui a pouco no 18, quando alguém descobre, né, o sangue, a fonte do sangue da mulher, quando ela estiver naqueles dias. Diga, Paulo. Não, é que o Sérgio está com a mesma versão minha. Mas aqui, Sérgio, ó, pratica um ato vergonhoso. Aí logo na sequência está assim, ó, serão eliminados. Então são os dois, à vista de todo o povo. Este homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Mas ele está falando que serão eliminados, então são os dois. Isso, no caso é os dois. Tanto é que lembra lá no versículo 9 do capítulo 18, a gente leu 5, lembra?
que eu trabalhei a parte prática, será que vai ser excomungado do povo? Será que vai ser morto? Aí o versículo 5 deixa claro o que vai dizer depois. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, se significa isso, que... Alessandro, nada mais, nada menos é do que ler o contexto. Tu viu só? Isso. E aí, no versículo 9, ele já inclui, né? Versículo 6, 7, 8, 9. No 9, ele vai trabalhar essa ideia do versículo 17, irmão Sejão. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Obrigado. Aí, no capítulo 20, versículo 18, se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, ou seja, no seu período, né, nos seus dias, ele lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe sua fonte, aí vem um detalhe, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. A palavra eliminados aqui é a mesma do versículo 17, ou seja, vamos colocar aqui hipoteticamente que ele se deita e durante essa relação, ele, marido e mulher, ela fica nos seus dias. Ele poderia fazer aquele período de purificação. Ela entraria no período... Mas aqui, né, Alessandro, aqui está dizendo que ela está no seu dia de menstruação. Isso. E mesmo assim... Permitiu, né? Ele vai e faz, né? E aí um ponto que trabalha no versículo... Ela permite, né? E ela permite. Isso. Mesmo sabendo da restrição, porque o detalhe aqui, irmãos, alguém vai dizer, não, mas aí como eu posso dizer assim, é uma situação que lá atrás ele disse, caso ele não soubesse, era um período de purificação. Aqui ele força uma situação, e mesmo ela sabendo, os dois serão eliminados. Por causa do quê? Por causa do valor que Deus dá ao sangue. Lembra, quando a gente vê sobre as especificações dos sacrifícios, todos eles, quando são levados para o holocausto, o que diz lá? Que o sangue, ele seria passado, o sangue daquele animal seria passado aonde? No altar, para simbolizar uma entrega total daquela oferta na presença de quem? Na presença de Deus. O sangue simbolizava a vida, né? Simboliza. Justamente, como a gente viu, inclusive, lá em Gênesis, lembra? Como a gente viu lá em Gênesis, então é o ponto que justamente ele observa. Continuando. Versículo 19 e 20. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levará a sua iniquidade. E aqui esse texto, ele vai fazer uma referência lá no capítulo 18, do 12 ao 14. A gente até conversou, né? 12 ao 14, e aí ele dá a ideia de que levará sobre si a sua iniquidade, aí levará sobre si é a ideia de a consequência do seu pecado, daquilo que ele fez de errado. Ou seja, pegando o princípio lá do capítulo 18, essa pessoa também será o quê? Ela será morta. Justamente por quê? Porque ela fez aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Versículo 20. Também se o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado levarão sobre si, morrerão sem filhos. Essa aqui é interessante, deixa eu pegar aqui a NVI, versículo 21. Se o homem tomar por mulher, a mulher, aliás, a mulher do seu irmão, 21, aliás, 20, perdão. 20. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou ao seu tio. Eles sofrerão a consequência do seu pecado, morrerão sem filhos. Aí alguém chega e diz assim, não, olha aí, aqui a consequência é esterilidade. Só que preste atenção na forma como ele diz, no versículo, ele se deita. Ou seja, ambos serão mortos. Tanto o homem quanto a mulher. Versículo 21, vamos já finalizar. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é,
descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filhos. E aí um ponto que a gente observa, eu vi pelo menos 2 comentários trabalhando essa parte no hebraico, e nenhum deles trabalhou o princípio da penalidade. Para uns, a penalidade seria a infertilidade. Só que aí, se nós olharmos no capítulo 18, lá no versículo 16, sobre os casamentos ilícitos, e ver o versículo 5 que Deus trabalha, o homem viverá por eles. Nesse caso, ele está no início, no capítulo, capítulo 18, versículo 16. E aí, como a gente viu, todos esses, inclusive os outros após esses, das chamadas uniões abomináveis, a gente percebe que a penalidade qual era? Era justamente a morte. Então, Deus ele deixa claro essa jurisprudência, ou seja, você fez isso, vai acontecer isso, para que justamente eles não façam, porque se eles fizerem, eles vão estar cientes. Lembra lá em Romanos 7, quando Paulo ele vai trabalhar a ideia, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 7, antes de a gente finalizar, versículo 7, ele diz algo bem interessante, a gente trabalha isso lá no DBF, 7:7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Interessante, né? Então, por que o povo precisava ter essa base de conhecimento? Para que eles não fizessem aquilo que é contrário à vontade de Deus. Lembra? Versículo 8 do capítulo 20, Levítico 28, capítulo 20, versículo 8. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Através da observação, do cumprimento daquilo que Deus estabeleceu, o povo de Israel estaria separado de Canaã e das suas práticas. Ou seja, ele estava buscando estar puro, moralmente e ritualmente na presença de quem? Na presença do Senhor. Tranquilo até aqui? Vamos finalizar? Posso falar Fale, rapidinho? Paulo. Além de Fale. procurar essa justificação, é também um temor, né? Sim. Aprendendo realmente a ter temor do poder de Deus, né? Coisa que muitos não têm. E mesmo naquela época, muitos eram mortos por praticar, né? Isso. Hoje não tem essa execução, essa penalidade assim. Tem muitos não creem na vida eterna, né? Não creem Isso. Fala muito sobre céu e inferno, né? Isso. Um ponto que me chama a atenção, Paulo, se você estiver anotando aí, para muitas pessoas, as pessoas dizem assim, qual é o mais difícil de cumprir? A lei ou a graça? Aí algumas pessoas, a lei, porque você não praticou, você morreu. Não. O mais difícil de cumprir é a graça. Quer ver? Abra lá comigo em Mateus capítulo 5, versículo 27. 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Olha o que Jesus trabalha lá. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, de maneira maliciosa, no coração já adulterou com ela. Então, olha só a amplitude. Por quê? Porque na graça ele vai trabalhar princípios espirituais, ele não vai trabalhar físicos. Na lei era necessária consumação. Quando ele fala desvendar ou ver a nudez, em outras palavras, como trabalha aqui na NVI, é um envolvimento sexual, é a prática. Na graça, não. Bastou ter malícia, má intenção na atitude, já foi, já cometeu o pecado. E aí que está o ponto. Então, precisamos entender, as promessas são eternas, mas o cuidado precisa ser na mesma proporção, tanto eu como você. Por isso que o estudo da palavra nos ajuda a mantermos o quê? Separados dentro do contexto hoje da nova aliança.
Tranquilo? Temos que santificar a mente, né, irmão? Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem, muito bem, muito bem, Paulo. Continuando aqui para a gente finalizar. Capítulo 20 de Levítico, versículo 22 em diante. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual vos levo para habitartes nela. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam cumprir, obedecer. 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Olha lá um ponto que a gente observa. Lá em Gênesis, eu não vou buscar lá, mas se eu não me engano, quando Deus ele pactua a aliança dele com Abraão, quando ele passa, né? Quando Deus, como chama de fogo, passa entre os sacrifícios, ele diz que ainda não havia chegado a hora dos povos cananeus. Por quê? Porque Deus estava aguardando esse momento em que o seu povo vai adentrar a terra prometida, e o que Deus vai fazer? Deus ele vai limpar a terra do quê? Das práticas desses povos. Então, é um ponto que a gente precisa observar. Versículo 24. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separeis dos povos. Olha aí mais uma vez a ideia de separação, de santificação. 25. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas aparteis de vós, para tê-las por imundas. 26. E aí ele enfatiza, fechando dentro de tudo isso, qual é o objetivo de Deus, dentro do contexto de Levítico? Ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Deus fez a parte dele. Deus está dando a lei. Agora, o povo, de posse da lei de Deus, o que eles precisam fazer? Obedecer. Eu e você, no contexto da graça, já somos lavados pelo sangue de Cristo. Estamos limpos, remidos, santificados. O que eu e você precisamos fazer para guardar o galardão eterno? É justamente buscar cumprir a palavra do Senhor. Se é para adorar, vamos adorar do modo como Deus estabeleceu. Se é para pregar, que possamos não pregar do meu e do seu jeito, mas que possamos fazer de acordo com a vontade do Senhor. Hoje, eu até brinquei com o Davi, antes de começar o estudo, eu recebi uma mensagem de um aluno do curso DBF, da nossa turma presencial. Segunda-feira passada, amanhã faz uma semana, eu dei aula sobre o batismo. E aí, ele, professor, eu quero me batizar. Eu quero, conforme aquilo que é ensinado a palavra de Deus, com entendimento, ter os meus pecados lavados, ter os meus pecados remidos e buscar fazer unicamente a vontade do Senhor. Aí eu disse, por que você quer ser batizado? Professor, é porque só por meio da fé prática, na vontade de Deus, é que eu posso ser limpo dos meus pecados e receber a presença do Espírito. Aí eu perguntei de novo, mas aí, você vai ser batizado para continuar ainda seguindo a tradição dos homens, as denominações evangélicas? Ele disse, não. Eu vou ser batizado para receber o perdão, para receber o Espírito, mas andar segundo a palavra do Senhor, porque eu quero ser acrescentado ao corpo de Cristo, seguir unicamente a vontade do Senhor. Então, olha a beleza de eu e você pregarmos a palavra, porque isso nos ajuda a levarmos a palavra para que as pessoas não sigam aos homens,
mas elas sigam a quem? Elas sigam ao Senhor. Assim como eu e você precisamos continuar fazendo unicamente aquilo que Deus estabelece. Obrigado pela presença dos irmãos, pela participação, pela leitura. Espero que tenha dado assim uma ajudada nesse contexto do capítulo 20. E aí vamos deixar para o capítulo 21 na próxima semana, tá bom? Eu pedi para o irmão José, né? O irmão José Augusto fazer a oração final, não é isso? Tranquilo. Com você, irmão José Augusto. Obrigado aos irmãos. E depois Glória a Deus, oremos. Tá, pode falar, pode orar, irmão, pode orar. Oremos. Glórias, glórias e glórias ao Senhor, meu Pai. Obrigado por tantas bênçãos de permitir estarmos reunidos aqui para aprendermos mais da Tua palavra, para aplicarmos em nossas vidas, meu Pai, para desfrutar da felicidade e até de alegria que o Senhor tem nos promovido. Também para passar a Tua palavra a outros, meu Pai, que nós desejamos que sejam salvos. Obrigado a Tua bênção de ter usado o nosso irmão Alessandro, esse irmão que tem se dedicado a estudar para vir passar a Tua mensagem para nós. O Senhor continue usando todos os Teus servos, como aqui cada um expressou o seu entendimento para amadurecermos juntos. O Senhor abençoe todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Inclusive a nossa irmã Lídia, que precisou sair mais cedo, Pai. O Senhor abençoe tudo quanto ela precisa. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Estamos muito satisfeitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Boa noite. Boa Domingo noite a tem todos. mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa semana a Boa todos. noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, tanto. Boa noite, muita chuva Vamos para a mandada. Lídia que nós sentimos a falta dela. Tá bom, vou falar para ela. Cadê a Obrigado, Liga? Ana. Segunda falta dela. Pois é, eu estou chegando outro final de semana aí, eu vou tacar a falta nela, pode deixar. Isso mesmo. Dá a falta Pode para registrar ela. a falta. Registra a falta, irmã Maria. E a Tá segunda? registrado já, 2 faltas já. Fala, Rubens. Ô, meu filho. Oi, Tchau, Paulo. Paulinho. Tchau. Durmam com Deus, meus amados. Semana, Paulo. Rubens está aí, né? Tô. Alessandro, Sara, fique com Deus. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau, irmão Mindo. Boa noite. Um abraço na Sabrina. Boa noite, seu Sérgio. Boa noite, irmão querido. Texto. Boa noite, Fernando. Helena. Boa noite, PC. Claudemiro, tudo bem? Boa noite. Adeus. Tchau, Alessandro. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo a todos. Vai embora.